Muito boa tarde, Brasil. Há algum tempo atrás, o Ministério da Saúde, foi neste ano, lançou um vídeo que eu achei muito interessante. E como a comunicação do Ministério da Saúde funciona, ela sempre remete para nós, da área de imprensa, as suas produções, as suas preocupações. Eu achei interessantíssimo esse vídeo, alertando os 90 milhões de brasileiros que já ultrapassaram os 60 anos de idade. Fazendo parte desse grupo, e alertando a eles que tomassem alguns cuidados, que buscassem uma saúde do corpo, da própria mente, que quase sempre nós, idosos, vamos lembrando mais do passado distante do que do presente, O que aconteceu há 10 minutos, quase sempre nós esquecemos. Falei, poxa vida, que assunto interessantíssimo. Dá um belo de um programa. Até porque, graças a Deus, o meu programa tem, na maioria, constituída de audiência, as pessoas com mais idade. Antes de apresentar as convidadas de hoje, coloque esse vídeo, eu achei ele muito interessante e foi o que me despertou para buscar esse programa de hoje. Coloca aí, por favor. Depois dos 60, já viveu tudo o que podia. Velho não pode fazer esforço, tem que repousar. Depois de uma certa idade, nem deve dar mais vontade de namorar, né? Quando envelhece, já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Se você tem 60 anos ou mais, chegou às idades mais avançadas e a vida pode continuar a ser bastante atrativa. Procure reservar um tempo para atividades físicas. Caminhar, nadar, andar de bicicleta, ir a pé até a padaria. Além de ajudar com a saúde, a prática de exercícios pode ser uma chance de fazer amigos e sociabilizar. Mas cuidado com a segurança. Prefira caminhos planos e à sombra. Use roupas e sapatos adequados para não sentir frio, calor ou escorregar. Se necessário, use um apoio. Olhe-se no espelho. Toda a sua imagem reflete o que viveu. A experiência faz de você uma pessoa necessária e inspiradora. Ensine o que sabe. Aprenda coisas novas. Gostar de si mesmo é fundamental para lutar contra a solidão e a tristeza. Tabagismo e inatividade são prejudiciais para o envelhecimento saudável. Não esqueça de fazer o acompanhamento médico necessário nas unidades de saúde. O Brasil tem cerca de 29 milhões de idosos. Se você é jovem e convive com um deles, faça companhia. Escute, valorize suas experiências. Pense que um dia você também pode querer essa amizade. Vamos falar para nós. E para falar para nós, preste atenção, porque você hoje pode ser até novinho ou novinha, mas seu dia vai chegar, com certeza. E que Deus te ajude que você chegue realmente à idade que estamos, depois de 60, 70, 80, 90. Hoje estamos vendo aí quantas pessoas chegando aí a 100 anos de idade. Motivo, às vezes, de reportagens, mas que é bonito e que a gente está vendo isso acontecer em todos os lugares, com certeza estamos. Bem, nossa convidada de hoje, recebo a psicopedagoga clínica, ela é gerontóloga, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em neurociências e longevidade, mestre em ciências médicas, pesquisadora clínica na área do envelhecimento, autora do livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar o tratamento. E ela é da clínica Estímulos. Seja bem-vinda, Ana Beatriz Bezerra. Obrigada, Celso. Obrigada, Shirley. Obrigada pelo convite. E eu estou aqui falando para vocês com muito carinho, com muito amor, porque a gente trabalhar na área de envelhecimento, primeiro a gente tem que ter técnica, conhecimento, e em segundo, em grande lugar, não menos importante, muito amor pela profissão, Então, lidar realmente com o envelhecimento é valorizar a sabedoria de todos. Tá bem. Muito obrigado por ter vindo, viu? Vamos bater um bom papo. Recebo também hoje
gerontóloga, fitoterapeuta, atua no Instituto de Medicina Biológica, em Brasília, se dedica a atendimento de clínica, pacientes crônicos e também tratamento complementar do câncer. Doutora Shirley Pontes, bom te rever, querida. Que bom estar aqui de novo, Celso. Prazer estar aqui compartilhando esse momento de informação com a doutora Ana Beatriz, que é uma pessoa que eu admiro tanto, e com esse programa, estar de novo aqui com o seu público, que certamente vai receber hoje uma informação valiosa, porque esse tema, como você já disse, é muito interessante. Eu perguntaria para a Beatriz se casa de ferreiro espeto de pau, quer dizer, se a gente deixa de cuidar da própria saúde para ele não envelhecer bem. Agora, para você, eu não preciso perguntar isso, né? A gente está tentando. Você né? persegue o caminho do bom envelhecimento. Precisamos, né? Precisamos, porque, como você disse, passa muito rápido. Né? A gente começa ali, não, está longe. Não, 60 está aqui, ó. Já estou com quase 60. Então, a gente tem que tentar. Vai passando, né? Passa rápido. É onde eu alertei a moçada que está ainda vendo a gente, né? Que quase sempre não pensa que daqui a pouquinho... E o tempo está voando, né, Beatriz? Eu sempre digo que a gente tem que desmistificar o envelhecimento. Porque a gente tem que acreditar que o envelhecer é bom, pode ser muito saudável, dependendo do jeito como a gente acaba transcorrendo na vida, né? A gente faz opções para ter um envelhecimento saudável. Tem determinados momentos que a gente não dá conta disso, porque não depende de nós, né? Mas a gente pode pensar e eliminar determinados hábitos que não são saudáveis para esse envelhecimento. E envelhecer é a melhor coisa que pode acontecer conosco, né? Se a gente parar para pensar, é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Principalmente se envelhecer bem, né? Exatamente. Porque eu fico olhando, por exemplo, é muito comum você ouvir das pessoas com mais idade, né, que já entrou na idade do condor. Estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor acolá. Né? Entrou na idade do condor. Como é que a gente começa para não chegar nesta idade do condor? Pode até chegar na idade, mas sem a dor. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: envelhecer faz parte do processo natural do ser humano. Então, nós temos que ver como que eu quero envelhecer. Quero envelhecer com saúde. A gente já sabe, a ciência já traz para a gente algumas coisas que são favoráveis para os nossos hábitos do dia a dia, como beber água, alimentação de 3 em 3 horas, porque depois de 60 anos o metabolismo é diferenciado. A gente precisa fazer atividades físicas e atividades cognitivas, que é onde eu quero chegar, que é onde eu decidi trabalhar, trazendo a neurociências, né, para o trabalho de reabilitação ou estimulação cognitiva. Porque as pessoas se enganam achando que elas vão só reabilitar quando elas têm algum tipo de processo patológico instalado, como, por exemplo, após um AVC, após um traumatismo craniano, após um processo neurodegenerativo. Mas não, a gente pode, o envelhecimento pressupõe perda de memória, pressupõe um processamento mais lento de informação, perda de vocabulário no meio do diálogo. Isso acontece, porque o cérebro também envelhece. Mas a gente pode estimular o cérebro mantendo ele ativo, mantendo ele mais saudável e forçando com que as sinapses funcionem melhor para que você continue tendo uma boa resposta. Você disse que nós podemos retroagir? Não, eu não disse isso. Eu disse que nós podemos ativá-lo. Ativar para mantê-lo, né, funcionando o melhor possível nesta nova fase da vida. E o que eu faço para chegar lá, doutora Shirley? Celso, tem muita coisa. Escutando a doutora Ana Beatriz falar, uma das coisas que faz com que a gente chegue rápido à idade do condor, como você disse, é ter hábitos alimentares errados, uma comida pró-inflamatória. Aí a gente pergunta assim, o que é comida pró-inflamatória? Muito açúcar, álcool, mesmo assim, a cervejinha do final de semana, isso é pró-inflamatório. Uma cervejinha? Não, não é uma, é a cerveja da vida inteira, é o doce da vida inteira, é a batata frita e as frituras da vida inteira. Chega uma hora, a idade do condor é com 40, com 50? Depende do tanto de comida inflamatória que você comeu ao longo da vida. Então, se a gente evitar as comidas pró-inflamatórias, retirando o excesso de pão, excesso de macarrão, excesso de açúcar, refrigerante, eu sempre falo isso, né? Mas é verdade, e tudo aquilo que é inflamatório, você vai chegar na idade das dores mais para frente. Então, toda artrite, artrose, inflamação articular, isso é a inflamação que foi gerado por alguma alimentação errada, não a de ontem,
mas é de 20, 30 anos atrás. É a somatória, realmente. É a somatória. Quer dizer, aí não tem jeito. Então, tudo que eu fiz de errado, eu estou sendo compensado agora. A fatura é certa. A fatura é certa. Que brincadeira, hein? Pois é, só que a gente também não, então não vou fazer nada. Não, pelo contrário. Vamos correr atrás do prejuízo, né? Não, isso. Se você não viu isso antes, está assistindo agora e falou, nossa, eu como errado, beleza? Está na hora de começar. Hoje, né, doutora? Hoje, a partir de hoje. Por isso é que eu perguntei se nós poderíamos retroagir, entendeu? Ah, entendi. Nesse sentido, sim. Nesse Tem sentido, como dar uma salvada. Recuperar isso daí. Vamos colocar hábitos mais saudáveis. As pessoas pensam assim, vamos fazer... Hoje em dia tem chamados super idosos, né? Que fazem atividade física, que fazem maratona, né? Mas a gente não pode só pensar na atividade física. É atividade física concomitante, atividade também para a parte intelectual, né? Que nós chamamos de atividade cognitiva. Né? Fazer exercícios que estimulem a sua memória, que te desafiem o seu cérebro, fazer com que você resgate o vocabulário. Às vezes, eu estou no meio do discurso, eu estou conversando com uma pessoa e a palavra não vem. Não acontece, às vezes, isso conosco? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Fazer atividades específicas que façam o seu cérebro, na verdade, é uma outra área do cérebro, que é do lobo frontal, é o funcionamento executivo, vai lá na área da memória e resgata aquela memória, né? Aquele conceito que está falhando. Então, na verdade, às vezes pode ser não a memória que esteja falando, mas o resgate dela. Então, a gente tem que estimular o cérebro como um todo. Mas isso não acontece meio que naturalmente? Quase sempre a pessoa de mais idade, ela lembra mais do passado distante do que do presente, do ontem, por exemplo, e muitas vezes até do hoje ela já se esqueceu. Por que isso acontece, hein? Porque a nossa memória ela é carregada de emoção. O que está guardado na nossa memória de longo prazo, foi carregado de emoção. Então, isso vem com mais facilidade. Tudo que a gente aprende tem que ter significado. É muito importante que a gente dê significado ao que você está se proporcionando a aprender. A gente não vai querer dirigir, não vai aprender a dirigir se você não tem desejo de dirigir. É muito hoje comum, por exemplo, uma pessoa já com mais idade querer fazer uma aula de canto que nunca fez na vida. Ontem, um senhor me pediu uma aula de um professor de canto popular italiano, porque sempre teve o desejo de fazer isso. Então, quer dizer, tem significado para a vida dele. Né? E ele já chegado em idade. Exatamente. Então, a memória de longo prazo, ela está carregada de emoção, como a de curto prazo também, lógico que sim. Só que, imagina, se está lá na nossa memória episódica, na nossa memória, significa que ela teve uma função importante. E outra coisa, as sinapses, elas são mais fortes. Então, o que arrebenta primeiro são sinapses mais frágeis. Eu digo o seguinte, que a memória são os caminhos axônicos, né? Não tem como eu não falar isso. Parecem fios de cabelo. A gente não tem fio de cabelo mais grosso e mais fino? Sim. O que arrebenta primeiro se eu puxar os dois? Com certeza o mais fino. A memória de curto prazo. O mais grosso, ele vai demorar mais um pouquinho. Por isso... É por isso que a gente envelhece e começa os fios a engrossarem mais do que deve? Não, por isso que quando a gente envelhece, a gente perde mais a memória de curto prazo a princípio. Mas se tiver algum processo neurodegenerativo, chegará na memória de longo prazo, se não fizerem nada para que interrompa um pouco esse processo. Sobre Diga, isso, doutora. aqui tem uma coisa muito interessante, que é a gente lembra do que é importante. Ou do que afetou positivamente, ou seja, nossa, que bom, como foi lindo, como foi ótimo esse dia, ou do que foi ruim. Então, a nossa memória guarda coisas marcantes. Por exemplo, se me perguntarem, o que você comeu ontem? Eu não vou lembrar. Mas se fosse o seu aniversário e eu tivesse comido uma lasanha maravilhosa, ou tivesse comido um peixe maravilhoso, eu teria me lembrado. Não, foi aniversário do Celso, eu comi um peixe que estava muito gostoso. Sim. Mas uma coisa banal a gente não lembra. Então, o que começa a apagar da nossa memória de curto prazo, que é essa memória temporária, são as coisas não importantes. O que é importante, algo assim, a gente vai guardar. Mas isso não é porque nós vamos incutindo na cabeça de que nós estamos realmente nos fraquejando, nós estamos nos envelhecendo, a memória está falhando.
O vídeo mostra isso. Você viu o começo do vídeo do Ministério da Saúde? Né? Não, você já aprendeu tudo. Não precisa aprender mais nada, não. Não, isso não é assim. A gente tem como comprovar, né? A neurociência está aí trazendo vários achados, várias pesquisas importantes, que o cérebro é extremamente plástico, né? Existe a plasticidade cerebral, que significa que nós temos uma flexibilidade de aprender. Então, nós somos capazes de aprender até o último suspiro da vida da gente. Eu trouxe algumas imagens, aí tem a imagem de um neurônio ativado, né? E que ele comprova que ele vai aumentando mais uma perninha, então quer dizer, conforme ele é estimulado, conforme ele é realmente... Eu achei interessante, por exemplo, 3 cérebros, né? E aí um aparece com um vermelhinho no meio, depois o outro maiorzinho e o outro maior. O que significa? E você dizendo o quê? Eu estou dizendo o seguinte, aquele primeiro cérebro onde só uma determinada área está sendo ativada foi o início de um determinado trabalho de reabilitação. Repara como o cérebro reagiu, porque aquilo ali foi um exame mesmo específico, né? Na verdade, a pessoa estava sendo estimulada quando ela estava sendo analisada, foi uma pesquisa, né? E ali está apresentando que aquele cérebro ele reagia só uma determinada área focada. Quando você continuou estimulando ele por mais 2 horas e fez um novo exame, várias outras áreas estavam sendo ativadas. O cérebro ele foi permitindo que outras áreas se envolvessem naquele momento, naquele movimento. E quanto mais a gente ativar o cérebro, melhor é. Porque a gente consegue, de uma maneira geral, fazer com que ele funcione de uma maneira mais processual, de uma forma mais ativada. Agora, quem é que chega para procurá-las? Por exemplo, lá no Instituto, né, de Medicina Biológica. Quem é que vai lá? Os velhinhos como eu, que já estão chumbadinhos, ou aqueles que já estão mais em pezinho? Como você. Nós recebemos todo tipo de paciente, né? Porque é uma clínica que atende aberta, doenças como a crônicas, dela, com certeza, de nutrologia, de ortomolecular. Então, a gente tem umas estratégias de enfrentamento para doenças crônicas. E chegam muitos pacientes que estão voltando de uma isquemia ou que tiveram algum problema e eles precisam de uma reabilitação. E esses pacientes nós encaminhamos para a doutora e para clínicas como a da doutora. E outros pacientes que estão entrando num processo de demência inicial, tipo assim, nossa, minha cabeça está falhando, eu não estou lembrando das coisas. Este é um momento perfeito, e a pessoa pode ter 40, 50 anos, não tem problema. É o momento perfeito de começar essa estimulação que a doutora falou, porque está no começo e vai evitar de que avance. Então, para tirar esse mito de que quem vai fazer uma reabilitação é quem teve um problema sério. Não, mesmo quem está como eu, você, que a gente, Estou muito seletiva nas memórias. Está na hora de fazer estimulação também. Porque continuar a gente percebe, estudando. Né, que a memória está meio que enfraquecendo. Né? Eu busco, por exemplo, fazer muito palavra cruzada. Né? Ótimo. Sudoku, né, Sudoku. De números, por exemplo. Sudoku é excelente, flexibiliza. Eu gosto e tal. Por quê? Porque dá uma reativada, parece que te levanta. Sim. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Fazer em casa é excelente, sempre muito bom. Agora, se você sentir que o seu cérebro, mesmo assim, não está tendo, assim, você está falhando muito a memória, você está te incomodando esse resgate de vocabulário que não funciona bem o seu discurso, você está esquecendo as palavras, ou esqueceu o que ia dizer no meio do que você está querendo falar com a pessoa. Essas coisas que acabam incomodando no dia a dia, a gente tem que se atentar para isso. Então, ter a presença de um terapeuta cognitivo para realmente fazer uma estimulação, isso é fundamental. Existe uma diferença, sabe, Celso, entre a estimulação e a reabilitação. Como a doutora Shirley estava falando, a estimulação cognitiva para as pessoas que estão bem, que estão saudáveis, não tem nenhum processo patológico instalado. É um envelhecimento natural. Só que já percebeu que por conta da idade, um processo natural, há um declínio, né, cognitivo ali. Então, essa pessoa ela quer manter, né, o cérebro ativado. Ela vai para o terapeuta, vai para a clínica da doutora, faz uma instalação, faz uma estimulação cognitiva. Isso é um ponto. Eu tenho lá na clínica profissionais que estão trabalhando, empresários, jornalistas, que estão atuando, mas querem melhorar a sua capacidade de atenção, querem melhorar a sua capacidade de memória, sua fluência no diálogo, manter um processo de informação, uma rapidez de raciocínio. Porque a neurociência diz que
Qual é o conceito de inteligência para neurociências? É quanto menor gasto de energia, menor tempo e maior produtividade. Então, eles querem manter isso. Eu não quero gastar muita energia, eu não quero gastar muito tempo para pensar e ser positiva no meu raciocínio, ser correta, assertiva no meu raciocínio. Então, existe a estimulação cognitiva. E a reabilitação cognitiva, como a doutora Shirley falou. A reabilitação cognitiva, quando há um processo neurodegenerativo instalado, é importante reabilitar, porque ali são exercícios específicos, tanto que a gente precisa fazer uma avaliação gerontológica e neuropsicológica para saber como que está hoje o desempenho cognitivo dessa pessoa, saber como que está a sua atenção, como está a sua memória, a sua capacidade de linguagem, a sua capacidade de funcionamento executivo, que é o raciocínio lógico, entendeu? Aí nós vamos fazer um plano terapêutico de atividades específicas para estimular o cérebro todo de uma vez. E como é que vem esse aprendizado, por exemplo, que você busca aí? Através de exames ou simplesmente um bom bate-papo e a participação da pessoa chegando junto lá? Saber o momento atual do desempenho cognitivo da pessoa são exames, são testes, né? Eu faço testes cognitivos, avalio com testes de rastreio, que são importantes, em conjunto com uma neuropsicóloga que faz testes específicos ligados à área da neuropsicologia. Então, esses testes têm todos um score, ele é todo avaliado de acordo com a idade e escolaridade de cada um. E a gente tem dados quantitativos em conjunto com a nossa análise qualitativa do desempenho da pessoa. Rapaz, nós temos que chegar lá, né? E como é que a gente E aí chega depois tem lá, as atividades. Eu falo porque eu conheço a clínica, doutora. E depois tem as atividades desenvolvidas com o monitoramento. Fala sobre isso, Ana Beatriz. Essa parte interessante, é muito legal. né? Lá eu criei uma metodologia própria, né? Inclusive eu vou lançar como livro, né? Eu estou produzindo um livro, pretendo lançar isso. E essa metodologia, ela faz todo um trabalho de reabilitação das sessões terapêuticas. A pessoa tem que ter uma sessão individual, que é o momento onde tem ali só o terapeuta e a pessoa, e a gente vai fazendo a estimulação de acordo com a necessidade dela. Então, é um plano único, individualizado. E existe um outro momento, que é o atendimento em grupo, que a interação social também é importante, né? Mediada por uma terapeuta cognitiva também. E a gente utiliza a música pela neurociência. É a única forma de estimular o cérebro todo de uma vez só, entendeu? Então, a gente tem um grupo de reabilitação musical. Nesse grupo, eu tenho a minha musicoterapeuta, que é terapeuta ocupacional, em conjunto com o músico, e eles utilizam a música, trazem a biografia, discutem, trazem história. É, assim, rico demais. Eu vi um grupo cantando uma música de 1900 e antigamente. Isso mesmo. Né? Não se assuste não, porque eu cantei junto. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Mas se tem uma caixinha aqui, estava lá guardadinha. Estava lá, sim, com certeza, estava lá. Não, mas eu também canto, é muito gostoso, porque a música... Mas o interessante é você se lembrar da música. Isso é música dos anos 50, sei lá, 60, não, 50, com certeza. Celso, eu tenho a história de uma senhora que foi, né, isso não foi aqui em Brasília, foi no Rio de Janeiro, que eu sou proveniente do Rio de Janeiro, e eu atendi ela no Rio, ela tinha dois tipos de afasia, afasia de Broca e afasia de Wernicke, que é um paciente grave, não consegue se comunicar de maneira nenhuma, porque as duas áreas da linguagem estão totalmente abaladas, e ela, cantando, ela cantava tudo, parou de cantar, não falava mais nada. A música é um remédio maravilhoso. Das imagens que você me enviou, além desta do pessoal cantando, tem uma que aparece lá uns quadrados coloridos, né? Eu posso ser honesto com vocês? Pode. Sabe o que eu me lembrei? Eu acho que vocês estão buscando a gente voltar à infância. Um dos primeiros brinquedos que eu comprei para os meus filhos era um carrinho, né? Parecia uma chave, né? Sabe? E aí vinha lá um redondinho, um quadradinho, um triângulozinho, né? E tudo mais. E aí vinha as pecinhas para a criança botar lá dentro. Né? Que a criança, opa, tenta aqui não, opa, não coube aqui no redondo. Vai no outro, né? Não deu também. Aí chegou no quadradinho, coube. Né? Você estimula. É uma estimulação semelhante, Sim.
Esse daí, no caso, já é uma pessoa assim que precisa mais de uma estimulação mais concreta. Por quê? Quando a gente nasce, quando a criança nasce, ela é o quê? Concreta. Né? Tanto todo mundo já sabe, na educação infantil tem que trabalhar muito com concreto. Né? Vai adolescente, cria o quê? O pensamento abstrato. Né? E vai no ápice do nosso aparelho cognitivo com pensamento abstrato, a gente é altamente elaborativa. Né? Depois, com a idade, a gente vai perdendo esse pensamento abstrato. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa questão também do lúdico, né? De uma forma não infantilizando, nunca infantilizando. Sim, não, muito pelo né? contrário, só me lembrei disso, né? Assim como a criança também, daqui a pouquinho me lembro, meus filhos rapidamente já pegavam a pecinha, e acertava os buracos tudinho lá. Não é mesmo? Eu tenho a impressão que você vai reativar essa memória. Exatamente. Não vai? Eu estou buscando lá a base do conhecimento. Quando o conhecimento lá na sua educação infantil. Tanto que eu também trouxe a pesquisa sobre reserva cognitiva. Né? E essa pesquisa, Celso, ela foi premiada como segundo lugar no ano que eu publiquei ela, porque ela trouxe, eu fiz análise do desempenho cognitivo das pessoas acima de 60 anos, né? Eu fiz um quantitativo de pessoas acima de 60 anos e fiz eles arrumarem armário, né? Eles tinham que me trazer histórico escolar. Então, naquela época, eles tinham que ter desempenho tanto em matemática como em português. Também analisei geografia. E olha que interessante, sabe, doutora Chile? Olha que interessante. E tanto em matemática como em português, eles tinham que ter um desempenho, quando o desempenho era favorável, acima de 7, e quanto mais anos de estudo, comprovou-se que quanto mais a gente estuda, mais reserva cognitiva você tem, e isso é um fator protetivo para um processo degenerativo. Agora, a geografia já não influenciou. E sabe por que não influenciou? Não tenho a menor ideia. Porque, na verdade, a gente forma o nosso cérebro com a base, é a nossa língua materna e o raciocínio lógico, que vem de qual área? Matemática e português, no nosso caso, português, né? Então, a gente está estruturando o nosso cérebro de maneira básica. Por isso que aquele jogo te remeteu à infância. Porque na infância a gente precisa de coisas concretas. Em determinado momento, no desenvolvimento do envelhecimento e fazendo reabilitação com o processo patológico, eu tenho sim que trabalhar com coisas concretas. Onde é que chega a gerontologia nessa história aí? A gerontologia, Celso, ela é um arcabouço, né? Ela é um construto que estuda tudo aquilo que pode ajudar ao envelhecimento saudável. Então, a doutora é especialista na parte de neurologia. Esse último que você falou é o artigo do seu último mestrado ou doutorado? Foi interessantíssimo, né? Essa pesquisa, reserva cognitiva e demência. Isso. Teve como uma orientadora o doutor Gerson, né? Gerson Lax. Isso. E a pesquisa foi premiada em segundo lugar. Segundo lugar em 1.500 pesquisas do Brasil. 1.500 participantes. Esse é um trabalho lindo, muito lindo. Barbaridade, hein? Parabéns. Obrigada. Mas a gerontologia tem outras áreas, tem área de saúde, tem área de fisioterapia, tem área de atividade física. A gerontologia, ela reúne tudo aquilo que pode ajudar nós a envelhecermos com saúde. Então, o Brasil está engatinhando nesses estudos e profissionais de várias áreas estão se dedicando a estudos que possam nos ajudar todos a envelhecer. Mesmo políticas públicas, o Brasil também está engatinhando. Enfim, tem aí muita coisa a ser aprendido. Países estão à frente, Canadá, França, Portugal estão muito à frente. Obrigatoriamente, nós temos que aprender. Sim. A população envelhecendo como ninguém. Exatamente. Daqui a pouco seremos muito mais do que o número de crianças no Brasil. E seremos em breve. Eu vi um dos vídeos, por exemplo, falava que acho que em 2034 nós já seremos um número maior de idosos do que o de crianças no Brasil. Sim. E a população vai envelhecendo. A preocupação maior está aí, na reforma da Previdência, que já passou em 2 turnos, né? Na Câmara, indo para o Senado e tudo mais. Porque a população envelhecendo. É verdade. Então, nós não temos como fugir dessa realidade. E, na verdade, as associações estão se organizando, né? Nós temos a Abrax, que é uma associação muito boa, com profissionais da área de saúde, que vem contribuir muito, dando acolhimento à sociedade para entender o processo de envelhecimento, inclusive a família, né? E nós temos também a Abrax,
que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, né? A outra Associação Brasileira do Alzheimer, né? E essa do Cidadão Sênior, que tem mais uma pegada da área do direito, também dando toda uma instrumentação para que a família entenda o envelhecimento e possa se proteger. Bom que você tenha falado isso, porque nós chegamos num ponto que nos apavora. Você pode não ter o problema, mas você fica pensando nele. Quando aparece um tremorzinho, você se apavora. Quando vem um esquecimento, você, poxa, será que eu vou ser igual a vovozinha iria, o vovozinho, né? Que não lembrava de nada e tudo mais. Tem como trabalhar antes de que isso aconteça? Sim, vamos pensar preventivamente. A doutora Gili fala isso o tempo todo, né? Mais do que nunca. Eu acho mais do que nunca. além de consertar o que já está estragado, né, nós temos a obrigatoriedade de evitar o estrago. Né? Na verdade, não é nem um estrago. Na verdade, consertar o que está defeituoso. Não, meu Deus do céu. Mas a gente pode fazer uma forma preventiva, sim. Eu dei uma palestra uma vez que eu falei foi num grupo lá no TJ, e eu falei assim, que idoso você quer ser? Aí eu falava assim, vamos escolher que idoso eu quero ser. Tem coisas no meu envelhecimento que eu posso escolher, né? Ela pode falar, a doutora Chica pode falar melhor do que eu sobre fumantes, sobre, né? Enfim, mas tem coisas que a gente pode escolher. Tanto que, como eu falei, a atividade física aliada à atividade cognitiva, boa alimentação, medicação se necessário e beber água, nossa, a gente sabe que é o que há hoje para a gente manter e conseguir construir um envelhecimento saudável dentro das nossas possibilidades, né? Você falou para cigarro, né? Isso fez um estrago na minha vida terrivelmente. Todos os problemas que eu tenho, a primeira coisa que doutora me pergunta, né, o cardiologista, né, o pneumologista, por onde eu passei agora recentemente, meu geriatra, doutor Francisco, né, fumou. Eu comi com farinha. Mas que bom que você parou, Celso. Tem quantos anos que você parou de fumar? Já faz 20 e tantos anos. Tá vendo? anos. Então você 25 parou, anos. desculpa te usar aqui como exemplo, né? Não, mas você parou mas é há 20 importante. anos e hoje você, de alguma forma, a justiça da natureza te cobra esse tempo que você fumou, né? Há 20 anos você não fuma, mas hoje o seu pulmão... Você continua pagando o preço. Não, o seu pulmão te cobra isso, porque é a natureza, né? Então você usou ali a fumaça no seu pulmão e hoje... O seu pulmão diz, olha, eu estou fraquinho, mas lembra daquele cigarro que você fumou há muitos anos atrás, é por causa disso. E ainda bem que já tem 20 anos que você parou, porque imagine se você tivesse continuado fumando hoje, você estaria muito pior, você estaria com enfisema pulmonar, Eu parei, você estaria respirando muito quase mal. que como diz o outro, no susto. Né? Mas que bom que Meu parou. médico, na época, falou assim, olha, estou fazendo uma viagem, tenho que participar de uns cursos, vou aproveitar que eu estou indo para a Europa, fico uns 3 meses lá, que há muito tempo eu não viajo, e você, por favor, espere eu voltar. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, não, porque eu quero ir no seu enterro. Realmente, eu era muito amigo, como Ele o doutor Francisco é meu amigo, como você é minha amiga, né? Então, ele jogou jogo franco. E foi aí que, no susto, a gente para. Que bom. Faz uma opção, né? Mas nem sempre a pessoa presta atenção num chamado como esse, ou nem sempre você conta com um profissional que joga limpo, né? Mas passa logo um susto no cidadão, eu não estou contra, não. Né? Para que a gente aprenda e pare com aquilo que está fazendo e talvez melhore. Eu não sei se melhorei, mas... Certamente melhorou, Celso. Se você parou de fumar há 20 anos, você melhorou. Se você tivesse fumado mais 15 anos... Seu médico... Não, eu não teria, não. Ele teria ido no meu enterro 3 meses depois. Porque né? é muita coisa. A gente acha que não, mas é sim. Sabe uma coisa que já que nós estamos falando também de cigarro, né, graças a Deus parece que está diminuindo o número de consumidores. Bastante. Né? Nós fizemos um programa especial sobre esse assunto aqui, né? E graças a Deus diminuiu muito o número de fumantes. É verdade. Mas está aumentando muito o número de quem enverga uma boa bebidinha. Isso também é um problema. Um dos problemas das drogas socialmente aceitas, no caso do álcool, a cervejinha, o uísque, o vinho. Quer dizer, vinho é saúde, depende da quantidade. Né? Então, uma taça de vinho funciona como um remédio. Mas se eu tomo uma garrafa de vinho inteira, já não é mais remédio. Porque aí já está aumentando a carga de álcool que o fígado
pode suportar e metabolizar ali naquele momento. Então, um pouquinho de vinho é bom, muito não. Cerveja, sabe, cerveja é pão Mas líquido, como tem gente dizem, que né? esborna desde de cedo, né? Não pode, né, Silvio? Entendeu? Eu estou olhando para o meu passado também, né? Então, você percebe, eu estava vendo um estudo interessante, até separei para a gente aqui, ó, né? Foi uma pesquisa, se não me engano, inglesa, né? Consumo de álcool provoca efeitos na mente e perda da memória na velhice. Coloque esse vídeo aí, por favor. O estudo feito por cientistas da Universidade de Exeter, na Inglaterra, acompanhou cerca de 6.500 pessoas de meia idade que tiveram suas habilidades mentais avaliadas durante 8 anos. Os voluntários foram divididos em 2 grupos, os que abusavam de bebidas alcoólicas e os que a consumiam com moderação. O resultado mostrou que aqueles que têm ou já tiveram em algum momento da vida problemas com o álcool apresentam o dobro de chances de sofrerem com perda severa de memória durante a terceira idade. Meu Deus, né? Engraçado, é a somatória de tudo que nós fizemos, né? E a gente jamais imagina, na sua adolescência, na sua juventude, né? Quando você ficou um pouquinho mais maduro, de que isso trará consequências. Sim, a gente tem que pensar, e quanto mais a gente alertar, né, a nossa juventude, até eu digo, voltando àquela pesquisa, né, como é importante a educação infantil. Desde a nossa educação infantil, a gente alertar as nossas crianças, né, e trabalhar com elas de uma maneira consciente, né, sabendo por que a gente está trabalhando aquilo. O profissional da área de educação tem muito a ver com o profissional da área de saúde. Né? E como você estava falando sobre, esse vídeo foi excelente, falando sobre as consequências do alcoolismo, né? E tem uma demência, que é a demência alcoólica. A demência alcoólica é uma demência assim, muito grave, é uma demência rápida, é uma demência devastadora, porque chega a um determinado ponto que nem reabilitar a gente consegue mais, porque não tem neurônio para reabilitar. Então, nem dá um jeitinho. Nem dá um jeitinho. Como você citou no começo do programa, doutora Shirley, a mesma coisa, que é passível da gente dar uma melhorada, ou sei lá, ou corrigir, né? Exatamente. No caso da bebida alcoólica, não dá para dar um jeitinho. jeitinho. O que ela queimou, está queimado. Queimou, está queimado, e não tem o que estruturar, não tem o que reestruturar. Você vê que é uma opção muito grave essa que essa pessoa faz. Eu estou em um caso de um senhor que continua bebendo, já diagnosticado com demência alcoólica, ele que não para de beber, o médico falou, não vou dar medicação, não pode misturar a medicação com a bebida. E aí foi para eu reabilitar, eu não tenho como reabilitar se ele não para de beber, eu vou reabilitar o quê? Verdade, né? Então, é uma opção. É uma opção. É uma doença gravíssima. Quando você fala isso para as pessoas mais jovens, que ainda não estão sentindo tanto quanto... Não acha que é exatamente não acreditam, assim, né? A maioria não acredita. Como é que a gente faria para convencer essas pessoas? Eu acho que é extremamente importante a gente levar essa informação à população que está em casa, porque eles... Quer dizer, é uma forma de começar a pensar nisso. Por exemplo, uma pessoa que bebe, sai para a balada e bebe... Entrem como alcoólico, bebe até se sentir mal, a passar vexame. Quer dizer, isso é uma informação clara do corpo dizendo, para, isso está errado, o fígado não está aguentando mais. Vai chegar num momento sério, que pode ser esse momento aqui que a doutora acabou de falar, que é não ter mais uma reabilitação. E lembrando que isso não acontece quando você tem 25 anos, isso vai acontecer quando você vai ter 50. Nesse caso, pode ser até antes, porque eu já peguei casos com 40 anos, né? 40 anos. Você vai fazer uma avaliação cognitiva, a pessoa não tem o que responder. Mas tem uma boa notícia. Existem vários tipos de demência, né, de processos neurodegenerativos, e tem respostas extremamente positivas, entendeu? Que a gente consegue empurrar os sintomas para frente, a gente consegue resgatar problemas, por exemplo, da afasia, o que é a questão da falha da linguagem. Então, tem respostas muito positivas, mas o que é importante é que o terapeuta saiba que tipo é, porque para cada uma existe um tratamento adequado. Cada caso é um caso. É um caso. O meu é diferente do seu, o seu é diferente do meu. E nós não teremos esse tipo de problema. Cada caso é um caso. Teremos um envelhecimento saudável. O que a gente tem que dar um jeito é, enquanto mais jovem, né? Ou meia-idade aí e tudo mais, né? Não meter o pé na jaca, né? Não chutar o balde. Exatamente. Né? E fazer tudo errado. Inclusive na alimentação também, exatamente. Não é mesmo? Bom senso é tudo, né, Celso? Eu me lembro aqui do Dr. Juan, né?
Cedrola, né? Blas Juan Cedrola, que foi meu endocrinologista por muito tempo, que ele falou assim, você come um prato de torresmo, você no segundo ou no terceiro torresmo, você já não está sentindo mais nada. É verdade. Não é mesmo? É. Pega 2, 3, Então, pra que que vai saboreia, comer? põe na boca. Pronto, você matou a vontade, matou a saudade daquilo E não tudo mais. sobrecarregou o digestório, né? A mesma coisa, isso que o seu médico falou, é a mesma coisa para doce, para uma bebida, para um Sim, vinho. É sim. a mesma coisa, um pouquinho, moderação. Todos os excessos atrapalham. Comida, bebida, atividade física, e eu estou falando excessiva, né? Eu não estou falando só aquela de ficar No fortinho. material me enviado pela doutora Ana Beatriz, tem exatamente alguém chutando balde, tem alguém chutando uma Tem. jaca. Coloca essas imagens aí dos vídeos, né? Não é de vídeo, aliás, é dos slides aí. Coloca para mim, né? Não, então, essa imagem, não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Aham. É, de João Paulo Sartre, e assim, eu acho E esse da fantástico. mãozinha aí, o que é isso? É uma escova, né? Esse da mãozinha da escova é uma mão lavando a outra, né? Ah, é uma mão lavando a Olha, outra. Celso, eu pergunto para eles. Velho assim. deitado, como diz o outro. São ditos populares, né? E a gente está trabalhando pensamento Pisando em abstrato. ovos. Pisando, muito bem, passou. Ixi, olha lá. Não é? A gente não Né? pode ficar pisando em ovos na hora, não. Tem que responder. Né? E tem a outra que é o enfiar o pé na jaca, que enfiar Sim. o pé na jaca é tudo, né? A gente não pode enfiar o pé na jaca. Na verdade, a gente tem que ter bom senso para isso. Por que eu trabalho com essas imagens? Isso Sim. são provérbios, né? São provérbios. Não, a e gente você viu tem que só de trabalhar- olhar a gente mata pau, né? Exatamente. E acaba que, se você enfiar o pé na jaca, você vai pagar o pato, né? Sim, Então, você acaba pagando o pato aí, né? verdade. Então, isso é uma questão de opção. Agora, a gente está brincando aqui com as imagens, mas a ideia de trabalhar com o pensamento abstrato é fundamental, porque o pensamento abstrato é o inverso de do nascimento até o ápice do nosso aparelho cognitivo. Se chama retrogênese, essa teoria. O nosso programa vai já estar caminhando para o seu final. E eu sinto muito, por exemplo, que eu acredito sinceramente que muitas pessoas, vovozinhos, vovozinhas, pessoas que estão se aproximando dos 60, 70 aí e tudo mais, e que gostaria, evidentemente, de ter profissionais como vocês à sua disposição. Mas, lamentavelmente, por exemplo, a doutora Shirley ainda há pouco falou, né, que o Brasil está tomando consciência disso, mas não tomou consciência ainda real. O que é que a pessoa pode melhorar em sua própria casa, na sua própria convivência, na sua pequena cidade, que nós falamos para muitos municípios brasileiros, né, para evitar ficar parado, a mente começar a esvaziar e tudo mais. E deixar a entrada para uma depressão, né? Então, Aí entra na depressão. Exatamente. E nós acabamos não entrando nesse assunto. no outro assunto que eu falei do tremor e tudo mais. Eu gostaria que você Eu vou de juntasse maneira- tudo isso. Primeiro, eu acho que é extremamente válido entender que botar o cérebro para pensar numa outra coisa tira o foco nos seus momentos de angústia e tal, que podem trazer a depressão. Então, trabalhar com palavras cruzadas, sudoku, atividades cognitivas são muito válidas. Que atividades são essas? São atividades que levem a você uma nova aprendizagem. Agora, Celso, não tem a minha clínica, mas tem uma igreja que faz um grupo de idosos que vão lá, que podem fazer um crochê junto, que podem conversar, que você pode ter uma determinada atividade. Tem um grupo na comunidade que faz uma leitura em conjunto, reúne os vizinhos. Então, você pode promover momentos de aprendizagem, que são extremamente válidos, né? E existem também hospitais, por exemplo, no Rio, eu trabalho no hospital público que tem esse tipo de serviço, sim, né? Então, eu acho que nós temos que procurar em nossa comunidade, se a gente não tem ali, propõe a pessoa responsável pela sua igreja, se pode ali naquele momento fazer atividades cognitivas, comprar nas bancas de revista, né, revistas específicas de raciocínio lógico, palavras cruzadas, qualquer tipo de revista específica de lá, e traz para todos que resolvam juntos, conversem sobre isso. Isso já é
extremamente válido. Então, Faz um grupinho para dar uma dançada, dançar, né? bota Não é como nós música, temos aqui em aprender uma aula Brasília de vários pontos de piano. encontro, né? O SESC é perito nisso. Nós temos movimentos de que eles chamam de terceira idade. Isso né? aí. E dançam e gostam, né? Exatamente, É tão gostoso. Isso é uma questão mesmo de busca. E para não permitir que a desmotivação fique contigo, né? Que é a que acaba sendo a porta de entrada para uma depressão. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito, doutor? Sempre tem um jeito, e eu gostaria de lembrar aqui, Celso, Sim. que essa caricatura que existe do vovozinho de 60 anos, ela está deixando de existir, porque hoje o vovozinho ele tem uma demanda mental muito grande. Eu falo isso porque eu estou com quase 60 anos, e eu de jeito nenhum me sinto uma pessoa assim, já aprendi o que eu tinha que aprender. Pelo contrário, eu continuo aprendendo, continuo estudando. Eu estou no setentinha, também Exatamente. ainda vivo aprendendo, Então, todo dia, outro dia. Quanta coisa eu aprendi com vocês aqui hoje. É a gente se manter aprendendo, já que esse programa alcança aí tantos municípios, mantenha-se aprendendo. A doutora falou, é bom o coral da igreja, o coral do clube, dançar com os amigos, com aquele... festejar, celebrar a vida, celebrar a família, aprender coisas novas, porque nós vamos continuar aprendendo, e quanto mais a gente continua aprendendo, mais as sinapses vão se formando, como a doutora disse, né? Então, a gente tem que manter as sinapses bem prontinhas assim, mesmo já tendo passado a idade de aprendizado principal, mas se a gente continua se jogando em novas possibilidades, Verdade. Pintura, dança, coral da igreja, amo enviar as pessoas, falar, procura um coral, para você lembrar das músicas, da música da igreja, ou de qualquer atividade que você esteja socializando. Porque a socialização, ela traz a gente para um lugar bem quentinho e a gente fica feliz, afasta aquele fantasma da depressão, que é outro assunto que E é nós fácil falaremos de formar uma turma, né? Porque o que um está vendo que está faltando, o outro também está, né? Exatamente. E você vai unindo, e depois de estar lá 3, 4, 5, a tendência é só crescer. E também a gente corta aquele negócio de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Pelo amor de Deus, a neurociências veio destruir Essa isso. síndrome não. mata todo mundo, Mata né? todo mundo. A neurociência destrói isso. Não, nós somos capazes de aprender até o último suspiro da nossa vida. Alzheimer, que é a grande preocupação e o medo de todos nós. Tem jeito da gente segurar um pouco antes de que aconteça? Sim. Busque saber como que tá as suas queixas, vá a um bom médico, né? Siga a conduta médica, aliada à boa alimentação, aliada a beber água, aliada à atividade física, aliada à atividade cognitiva. Completa aí, doutor. Acontece que o mal de Alzheimer é uma das demências. E é uma que tem, assim, enfim, tem uma conduta específica. Existem outras demências que são mais suaves, digamos, né? E que tudo tem tratamento. O pior que se pode fazer é ficar em casa vendo a coisa piorar a cada dia. Isso é o pior. Tá? O melhor. Não tomar uma providência, Não tomar uma providência. assim que sentir os primeiros sintomas. Exatamente. E muitas vezes a própria pessoa ela não percebe que está esquecendo as coisas, mas o filho percebe. Então, se o filho percebeu que o pai ou a mãe ou a avó está tendo um comportamento, por exemplo, está preferindo ficar quietinho, está preferindo ficar no quarto. Ele pode estar com problema auditivo e não percebeu ainda. Não está participando das conversas mais porque ele está com problema auditivo. E às vezes as pessoas É não a velha percebem. história do menino que não está aprendendo direito Exatamente. na escola. E você vai ver, ele está com uma deficiência Essa visual. exatamente. Uma boa investigação médica é tudo, assim. A avaliação é um processo importante para o tratamento, né? E daí, após isso, vem o tratamento que é concomitante à continuidade do tratamento médico, lógico. Aquele minutinho final para cada uma. Completa aí, Eu doutora vou Shirley. falar que o melhor envelhecimento é junto da família. Tá? Então, que a família aprenda a acolher os seus idosos, a acolher vovó, vovô, os tios, porque isso é muito importante. A gente estar junto das pessoas que a gente ama fazem total diferença. E mesmo uma pessoa que está ali no último grau de uma demência, de Alzheimer ou de outro tipo de demência, ela pode não lembrar o seu nome, mas ela sabe quando ela está sendo tratada com amor, ela sabe quando ela está sendo tratada de um jeito adequado e ela fica feliz. Então, que a gente consiga cuidar muito bem dos nossos idosos, porque daqui a alguns anos nós estaremos aí e que o Brasil já tenha aprendido a acolher os seus idosos. Com certeza. Arremata, por favor. Bem, eu acho que a gente tem que desmistificar o processo de envelhecimento.
né? Saber que é uma fase da sua vida, é uma fase nova, que a gente tem que se reconstruir, ressignificar. Então, vale a pena buscar, vale a pena envelhecer com saúde, aceitar, como você, quando era criança, ia no pediatra, com a idade mais avançada, você precisa de um geriatra, você precisa de um gerontólogo, manter-se ativado, manter tanto o cérebro como a parte da física também. Então, eu acho que vale aí a desmistificação da palavra idoso. Vamos envelhecer sim, porque é a melhor coisa que pode nos acontecer e vamos buscar esse envelhecimento de uma forma natural e saudável. Sem a idade do condor. Sem a idade do condor. Sem ficar só remoendo, só reforçando, estou com dor. Tá, o que eu vou fazer para tirar essa dor, né? Com certeza. E quando ela chega, a gente dá um jeitinho de sair com ela, né? Vamos nos adaptar. Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigado. Obrigada, doutora Celso. Gília, também por ter vindo mais uma vez, tá bom? Estou de olho num trabalho seu sobre canabidiol, viu? Ixi, ó, Quero fazer um programa específico sobre isso aqui. estamos trabalhando e pesquisando bastante. É assunto muito sério, que o brasileiro não está sabendo prestar atenção. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Conta-gotas, uma gotinha a mais, uma gotinha a mais, uma gotinha a mais, e a gente vai aprendendo, né? E para nós que já chegamos aos cabelinhos brancos e tudo mais, eu acho que a gente tem que aprender sempre. Buscar aprendizado, não ficar parado, né? Vamos entrar em atividade, vamos nos unir. Sabe, tá sozinho, né? Que solidão, amigo. Solidão é só a da música, né? Até na terceira idade, vale até buscar um namorado, uma namorada. Ora, por que não? Né? Ora, bolas. Tem direito, não tem, doutora? Claro, faz muito bem para a saúde. Tem direito, doutora? Claro. Precisa, inclusive, né? Solidão, Tudo bem. isolamento é muito ruim. Se a gente puder estar sempre socializando, é melhor. Tudo bem. Mesmo depois de velhinho? Claro. Pode namorar? Nossa. Não tem problema, não? Não, pelo contrário. Tudo bem, só toma ajuda cuidado. todos os hormônios. Só tomar cuidado que se tiver problemas como eu, a primeira coisa que o médico avisa, cuidado com azulzinho, hein? Tchau.